Salmo 51, nós vamos ler aqui os versos 16 e 17. Diz assim, o verso 16. Vocês acharam? Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E a igreja diz amém. Eu gostaria que vocês repetissem comigo somente aquela parte que está ali, ó, que também está na Bíblia, que é o tema da festividade dos irmãos aqui essa noite, que diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Toda a igreja, no meu contar de 1 até 3. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus essa noite. Amados irmãos, queridas irmãs, nós sabemos perfeitamente que este Salmo de número 51 é um salmo que trata-se de uma confissão de pecado. Uma confissão de pecado que o rei Davi fizera, rogando a Deus, suplicando a Deus que desse a ele o perdão e renovasse um espírito reto. Para que nós possamos compreender melhor as palavras que lemos aqui esta noite, é necessário nós observarmos um pouco o contexto da época em que Davi fez esta oração. E o contexto está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, onde a Bíblia nos diz que Davi comete um adultério e um homicídio. É uma passagem da vida de Davi que nós aprendemos inúmeras lições da parte de Deus. E eu quero meditar com os irmãos em alguns minutos e compartilhar com vocês algumas lições que nós aprendemos da parte de Deus com esta passagem da vida de Davi. Como no caso da maioria dos crentes, Davi ele enfrentava mais problemas espirituais no tempo em que ele mais prosperava materialmente. Apesar de muitas vitórias outorgadas por Deus a Davi, ele passou a negligenciar a sua vida espiritual, tornando-se assim uma presa fácil para o seu adversário. A primeira lição que eu aprendo com esta passagem da vida de Davi é que quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, nós nos tornamos uma presa fácil para o nosso adversário. O que é negligência? Negligência é desleixo, é descuido, é desatenção, menosprezo. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, Deus está nos dando um alerta, e Deus está dizendo assim: não descuide da tua vida espiritual, não seja desleixado com a tua vida espiritual, não menospreze
a tua vida espiritual. Um dia, Paulo disse a Timóteo assim: desperte o dom que há em ti. Paulo estava querendo dizer a Timóteo: Timóteo, dê mais importância à tua chamada, dê mais importância à responsabilidade que Deus lhe atribuiu. Este é o primeiro alerta que Deus está nos dando aqui esta noite. Os irmãos devem concordar comigo que nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que andam desleixadas com a sua vida espiritual, se preocupam com tantas áreas da sua vida, e aquela que deveria estar em primeiro, às vezes está em último lugar, que é a vida espiritual. Mas eu quero te dizer que todas as outras áreas da vida do crente, ela depende da vida espiritual. Se a tua vida espiritual vai bem, você vai prosperar em todas as outras áreas da sua vida, porque a bênção de Deus virá do alto para ti. Aleluia. Nós olhamos para o capítulo de número 11 do segundo livro de Samuel, e nós vemos que a narrativa do escritor começa com a seguinte expressão: no tempo em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou a Joabe. Na época era uma obrigação do rei acompanhar o exército na guerra, mas Davi resolveu enviar a Joabe. Davi, ele deixou de cumprir aquilo que era uma obrigação, e quando Davi deixou de cumprir com a sua obrigação, ele acabou criando um ambiente propício ao pecado. Todas as vezes que nós deixamos de cumprir com as nossas obrigações diante de Deus, automaticamente nós estamos formando um ambiente propício ao pecado. Davi, ele, ao invés de acompanhar o exército na guerra, ele resolveu ficar passeando nos corredores do palácio real. Existem muitas pessoas que estão passeando em tempo de guerra, e Deus diz assim: desperta tu que dormes, acende a tua lamparina e Cristo te esclarecerá. Tempo de guerra é tempo de nós estarmos na guerra, preparados, fazendo aquilo que Deus, põe um pouquinho de grave que melhora, fazendo aquilo que Deus tem ordenado a sua igreja fazer. Amados irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele ficou passeando nos corredores do palácio real. De repente, do terraço, ele viu uma mulher que estava se banhando. E Davi, meus queridos, ele, além de formar um ambiente propício ao pecado, Davi deu atenção à tentação, porque Davi começou a investigar acerca da identidade da mulher. Quem é esta mulher? Ficou sabendo que a mulher era casada, era do guerreiro Urias, que estava na guerra. E diz a Bíblia que Davi então mandou chamá-la para uma visita, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada. A terceira lição que eu aprendo aqui é que nós não devemos dar atenção à tentação. Quando nós damos atenção à tentação, ela torna-se mais difícil de ser vencida. Com a carne não se brinca, com o pecado não se brinca. A tentação, ela deve ser vencida no exato momento em que ela acontece. Talvez você é alguém que entrou aqui e está passando por algum tipo de tentação, porque todos nós estamos sujeitos a ser tentados enquanto estivermos vivendo neste corpo físico e carnal. Mas Deus está dizendo: não dê atenção à tentação, resista a ela no momento em que ela acontece, não deixe para depois, porque você pode ser vencido por ela. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Davi, meus irmãos, convidou aquela mulher para visitá-lo e acabou deitando-se com ela. Nós observamos nas Escrituras Sagradas que realmente é verdadeiro aquele ditado que diz que pecado gera pecado, porque Davi deitou-se com a mulher e agora ele tinha que fazer uma escolha entre a morte humilhante da mulher que deitou-se com ele ou a morte heróica do seu marido na guerra. Davi preferiu a morte heróica de Urias na guerra, e pelo próprio Urias, a Bíblia diz que Davi mandou cartas a Joabe, que era o chefe do exército, dizendo: coloca Urias à frente da guerra para que ele morra. E assim aconteceu. Quando tudo isto aconteceu, a Bíblia diz que a mulher concebeu e deu luz a uma criança. Porém, a vida de Davi já não era mais a mesma. Estava acontecendo com ele o que ele mesmo disse no Salmo 51 e os versos 11 e 12. Davi sentia-se destituído da presença de Deus, vazio da alegria da salvação. Porém, meus irmãos, mesmo assim, Davi ainda insistia em não confessar o seu pecado. Olhe para mim, por gentileza. Até que Deus mandou até o rei Davi um profeta chamado Natã. E aquele profeta, ele veio contando uma parábola a Davi e dizendo assim: olha, haviam dois homens, um homem muito rico e um outro muito pobre. Aquele que era muito rico, ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas. Ele ainda diz muitíssimas ovelhas e muitas vacas. E aquele que era pobre não tinha nada, a não ser uma cordeirinha que ele mesmo criou. Comia no mesmo prato que ele comia, bebia no mesmo copo que ele bebia e dormia no seu regaço. Mas um determinado dia, vindo um viajante ao homem rico, o homem rico, ao invés de pegar uma de suas muitas ovelhas e fazer um guisado para o viajante, pegou a única cordeirinha que o pobre tinha e fez um guisado para o viajante comer. A Bíblia diz que na mesma hora a ira do rei se acendeu e o rei Davi disse: o homem que fez isto é um homem digno de morte. Nem passava pela cabeça de Davi que ele era aquele homem a que a parábola se referia. E Davi, no mesmo momento, irado, quis aplicar o juízo sobre este alguém, porque tem pessoas, irmão, que são ligeiras em aplicar juízo na vida dos outros, mas não olha para a sua própria vida. Davi logo imaginou que era alguém, mas o profeta olhou para ele, não quis saber se Davi era rei, olhou para Davi e disse: tu és este homem. Porque profeta que é profeta é assim, irmão. Quando Deus manda ele falar, ele não quer saber qual a posição daquele que Deus quer falar a mensagem. Ele fala, goste quem gostar, doa quem doer, porque o compromisso dele é com o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Ele olhou para Davi e disse: tu és este homem. Deus te deu a casa de Saul, o reino que era de Saul, até as mulheres de teu Senhor ele te deu, e muito mais faria por ti, mas tu desprezaste as palavras do Senhor e viraste as costas para Deus, cometendo tamanho pecado. Aí neste momento Davi então passa a confessar o seu pecado, e aí então é que ele ora a oração que está no Salmo 51, que nós lemos aqui esta noite. Se você observar, o Salmo é uma confissão de pecado, onde Davi vem dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, lava-me do meu pecado, contra ti eu pequei
pequei. E Davi vai orando, vai confessando o seu pecado. Mas chamou-me a atenção o verso de número 16, quando Davi diz assim: por que te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocausto. O que Davi estava querendo dizer aqui é que se ele pudesse, ele faria algo, ele ofereceria ao menos um sacrifício pelo perdão do seu pecado. Porém, Davi reconhecia que tudo aquilo que ele viesse fazer seria em vão. O único sacrifício que Deus aceitaria agora era um coração quebrantado e contrito. Por que o coração? Porque do coração não vem somente aquilo que nós temos, mas também aquilo ou quem somos. Tudo que temos e o que somos está no nosso coração. A Bíblia diz que do coração procedem todas as saídas da vida. Davi, meus irmãos, ele percebeu que não adiantava ele oferecer um sacrifício se o seu pecado estava fazendo com que Deus o rejeitasse. Davi sabia que primeiro Deus precisava aceitá-lo para depois aceitar o seu sacrifício. Esta é a outra lição que eu aprendo com esta passagem da vida de Davi. Não adianta nós querermos que Deus aceite primeiro o nosso sacrifício para depois nos aceitar. Não, primeiro Deus nos aceita para depois aceitar o nosso sacrifício. Aleluia. Foi assim, meus irmãos, com Abel e Caim. Quem é que não conhece a história de Abel e Caim? Os dois ofereceram sacrifícios ao Senhor. Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Por quê? Porque antes que o sacrifício fosse oferecido, Abel já estava sendo aceito por Deus e Caim já estava sendo rejeitado. Porque na epístola de Judas ele disse que havia pecado no coração de Caim. Caim já estava sendo rejeitado e por isso Deus não aceitou o seu sacrifício, mesmo dando a ele uma oportunidade de se redimir, o que Caim rejeitou. Então, meus irmãos, Davi compreendeu esta verdade. Por isso ele proferiu as palavras que estão no verso 17: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Agora olhe para mim, o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração abatido, é um coração debilitado, um coração enfraquecido. E o que é um coração contrito? Coração contrito é um coração arrependido pelas próprias culpas e pecados. Arrependimento este motivado pelo amor de Deus. Quando o homem peca, o seu coração ele fica abatido, fica triste, fica enfraquecido. Esta é a lógica. Se alguém peca e o seu coração não fica triste, esta pessoa tem que tomar um cuidado muito grande, porque ela pode estar sofrendo o maior castigo que eu considero que Deus pode dar a um homem, é o castigo de entregá-lo aos seus próprios pecados. Isto aconteceu com Israel em uma determinada ocasião, e quando isto acontece, Deus não usa profeta, Deus não repreende, a consciência parece que já não mais acusa, não repreende, porque esta pessoa está sofrendo um castigo em que Deus o entregou aos seus próprios pecados. Mas a lógica é: pecou, o coração fica triste, você se sente fraco. Por quê?
porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e o pecado faz com que a alegria seja tirada. Então seu coração fica enfraquecido, fica entristecido, e a lógica é esta pessoa chegar até a Deus com um coração contrito, com um coração arrependido, confessando a Deus os seus pecados, reconhecendo que somente o favor imerecido de Deus, a graça, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, pode levá-lo a alcançar o perdão daquele pecado que esta pessoa cometeu. Eu quero dizer aos irmãos que o maior erro dos judeus foi achar que alcançariam o perdão dos seus pecados segundo a sua própria justiça. Eu quero dizer, irmãos, que ninguém alcança o perdão ou até mesmo o reino dos céus segundo a sua própria justiça. Para alcançarmos o reino de Deus é necessário despir-nos da justiça humana e nos vestir da justiça de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! É através do sacrifício de Cristo que nós estamos aqui esta noite. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós aqui não estaríamos esta noite, porque eu disse que um coração contrito, arrependido, ele tem um arrependimento motivado pelo amor de Deus. Por quê? Porque esta é a lógica. Quando o pecador peca, ele tem que sentir um pesar no seu coração, e aquilo leva ele a refletir no amor de Deus e sentir a sua ingratidão e dizer assim: meu Deus, como eu posso ser tão ingrato e cometer tamanho pecado diante de tamanha bondade de Deus e de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, meus irmãos, este pecador, ele se aproxima de Deus em oração, arrependido, e Deus então dá a ele uma nova oportunidade, uma nova chance, porque vê que ali está um coração quebrantado e contrito se aproximando de Deus. Eu não sei se o que eu vou dizer aqui agora é para todos, mas eu quero dizer que tem pessoas aqui em nosso meio que Deus está dizendo aqui: eu te trouxe para te dar uma nova oportunidade na tua vida, eu te trouxe para te dar uma nova chance. Mas o que Deus quer esta noite é um coração quebrantado e contrito. Tem um ditado aí que diz que coração é terra que ninguém pisa. Eu não sei como está o teu coração aqui esta noite. Uma determinada ocasião eu estava pregando em um lugar, e quando eu terminei de pregar, uma irmã pegou o microfone e disse assim: pastor, enquanto o senhor pregava, eu via letras, palavras saindo da sua boca, e elas faziam assim pelo meio da igreja, e quando chegavam em algumas pessoas, elas entravam no coração, e outras pessoas elas passavam por fora. E aquela irmã disse: Deus falou para mim que aquelas pessoas que a palavra passava por fora eram pessoas que o coração estava fechado para não receber a palavra de Deus. Aonde tinha um coração aberto, a palavra entrava. Eu sei que você vai dizer esta noite: eu já louvei, eu já orei, eu já cantei, mas Deus ainda espera algo mais profundo de mim e de você aqui esta noite. Deus ainda espera um coração quebrantado, que chegue diante dele arrependido, porque quando tem alguma coisa impedindo o mover de Deus, algum pecado, alguma mancha, o culto não chega lá em cima. Mas nós temos a oportunidade neste momento de chamar a atenção de Deus com o coração quebrantado e contrito e dizer: tenha misericórdia de mim, receba a minha oração, meu culto, e Deus vai responder com a glória da segunda casa, maior do que a primeira na tua vida esta noite. Levanta a tua mão para o alto se você está entendendo, e glorifica o nome de Jesus esta noite.
Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como é que está o teu coração aí esta noite? Talvez você esteja dizendo: esta mensagem não é para mim, eu estou com a minha vida no altar. Realmente ninguém melhor do que você mesmo para saber como está a tua vida diante de Deus. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que não são as grandes coisas, são as pequenas coisas que impedem a presença de Deus na nossa vida. Eu não sei se eu já disse isto em outra ocasião, porque faz muitos anos que eu preguei aqui, nem lembro quando foi, mas faz alguns anos. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu sou filho de um pastor, que pastorei a igreja em São Paulo desde o ano de 85. Eu ainda sou do tempo, aleluia, em que a igreja, meus irmãos, era uma igreja simples. Os crentes eram crentes tão simples que às vezes vinha um culto, não tinha ensaiado um hino bonito, não tinha um playback, um som com DVD para tocar na igreja, mas quando o pastor abria a harpa para louvar o hino da harpa, a presença de Deus já estava na igreja, renovando, batizando, restaurando, aleluia. E hoje nos nossos dias são louvores tão lindos, são louvores tão bonitos, mas parece que a coisa não vai, parece que o negócio não acontece. O que será que está acontecendo? Será que Deus mudou? Será que a porta do céu está fechada? Deus está dizendo: a porta do céu está aberta. A igreja tem que abrir o coração da igreja, porque a porta do céu já está aberta. E Deus está dizendo: eu quero derramar o meu poder na igreja, curar, batizar, renovar, porque Deus ainda é o mesmo. Abre a boca para dar glória ao nome de Jesus esta noite. Anjo não vai descer aqui para fazer um culto avivado. Quem faz o culto avivado é nós, irmãos, somos nós. Aleluia, aleluia. Quem é sensível à voz de Deus já sabe o que Deus quer fazer aqui nesta noite, porque foi louvado um hino aqui dizendo que o azeite ia descer. Depois um grupo de jovens veio aqui, louvou um louvor que dizia assim: vale a pena esperar na promessa de Deus. E é um hino que falava de Pentecoste, de movimento de Deus. Aleluia, já deu para entender o que Deus está querendo fazer aqui esta noite. Talvez você é alguém que está um pouco apressado, porque a hora está avançada, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho algo para entregar à tua vida espiritual. Eu ainda tenho algo para fazer na tua vida espiritual. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Esta noite é uma noite de renovo de Deus para a tua vida, é uma noite de restauração de Deus para a tua vida. Eu quero que você levante a tua mão para o alto, por gentileza. Feche os teus olhos e faça um propósito de passar pelo menos um minuto misturando glória a Deus com aleluia e louvando ao nome do Senhor com teu glória, dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, porque Deus vai renovar a igreja. Aonde tem um crente batizado com o Espírito Santo aí, sinta que Deus está derramando azeite sobre a tua vida. A mocidade, se abrir a boca para glorificar, Deus está dizendo: eu vou renovar, eu vou restaurar. A glória da última casa será maior do que a da primeira. A glória de Deus está presente neste lugar. Tem alguém que entrou aqui desanimado, entristecido, cabisbaixo, e Deus está dizendo: erga a tua cabeça,
porque Ele é contigo. Quebranta o teu coração e se aproxima dEle, porque Deus vai fazer coisa nova na tua vida esta noite, coisa que ainda não aconteceu, e você vai pegar o microfone, seja aqui onde for, e vai contar o milagre que Deus fez na tua vida, porque enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está dizendo: eu estou curando no meio da igreja, eu estou renovando no meio da igreja, eu estou batizando no meio da igreja. Abre a boca para receber a graça de Deus sobre a tua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Recebe a graça de Deus na tua vida esta noite. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Quem sabe por causa de alguma coisa que te aconteceu, o diabo estava soprando no teu ouvido e dizendo: Deus virou as costas para você, Deus te abandonou, Deus agora vai te desprezar. E Deus está dizendo: se o teu coração está quebrantado e contrito, eu não desprezo. Eu não desprezo. Esta noite o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que tem ministério, e Deus está dizendo: aonde tem coração quebrantado e contrito, eu vou renovar o ministério que eu tenho na vida desta pessoa. Eu não sei se o ministério é de louvor na tua vida, se é ministério de pregação, mas Deus está dizendo: eu vou renovar. E quando louvar, vai louvar com mais poder, com mais graça. Quando pregar, vai pregar com mais autoridade, com mais unção, porque Deus desce um renovo sobre a tua vida esta noite. Levante a tua mão, pegue na mão de quem está do teu lado agora. Levante a mão desta pessoa com a tua. Diga para ela: você vai passar um minuto dando glória comigo, porque Deus quer nos renovar aqui hoje. Diga uma palavra bonita para ele. Diga que você o ama. Diga que ele é maravilhoso. Abre a boca para adorar, porque Deus vai renovar a tua vida esta noite. Pode adorar. Aleluia. Qualquer pessoa me ajuda aqui no teclado. Porque a glória de Deus vai invadir a tua vida agora. A glória de Deus vai invadir a tua vida aí agora. Continue adorando. Feche os seus olhos. Deus quer que você veja o céu pelo lado de dentro. Aqui esta noite. Te prepara para receber esta glória que Deus já está derramando sobre a tua vida. Recebe agora. Quebranta o coração, quebranta o coração. Pede a misericórdia de Deus. Reconheça que você precisa da graça de Deus aqui esta noite. Quebranta o teu coração, que Deus faz milagre na tua vida. Aleluia. Sinta o toque das mãos do Mestre aí aonde você está. Sinta o abraço do Espírito Santo na tua vida aí aonde você está esta noite. O Espírito Santo te abraça. Deus está te dando uma nova oportunidade.
Deus está te dando uma nova oportunidade esta noite. Eu sinto a glória de Deus aqui esta noite, meus irmãos. Eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Diante de ti, Senhor, me prostro a teus pés para me humilhar, para te clamar. Preciso de ti, Senhor, preciso do teu favor, de um milagre na minha casa, como aquele centurião clamou por seu favor, que bastava uma palavra e o milagre ia chegar. Assim eu também peço a ti. Eu não sou merecedor que entres em minha casa, mas preciso do teu favor. Manda uma palavra na minha casa. Minha família, eu não sou merecedor que o Senhor entre em meu lar. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Família.